Olá, queridos. Um bom dia para todos. Eu quero nessa manhã trazer para a gente uma meditação no Salmo de número 21. Então, convido você a abrir a sua Bíblia ali comigo para a gente meditar nesse Salmo escrito por Davi e aprender então algumas lições que são bem óbvias para nós aqui no texto, mas que pode trazer uma alegria, né, para o nosso dia. Reconhecemos essas verdades aqui na palavra do Senhor, né? Vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus, vamos fazer uma oração antes da leitura do texto, vamos falar com Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, te agradecemos por mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos dá, as suas bênçãos que a tua palavra diz que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor. Queremos viver esse dia na tua presença e queremos começá-lo aprendendo desse salmo para as nossas vidas. Que o Senhor nos encoraje através da tua palavra e que ela possa marcar o nosso dia, né, as nossas atitudes, a partir daquilo que nós vamos estudar agora de manhã. Te louvamos por esse tempo e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, Salmo de número 21, a palavra de Deus diz assim: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos e a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Até aqui a palavra de Deus. E esse salmo, né, bastante fácil entender, né, fácil entendimento, ele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte aí do versículo 1 até o versículo 7, onde Davi reconhece aquilo que ele experimenta no seu relacionamento com Deus. Então, são 7 versículos que lista, né, uma série de coisas que Davi reconhece sobre o favor de Deus para com a sua própria vida e o favor de Deus para com a vida daqueles que são seus, né? Por isso que se aplica a nós também. E depois a gente tem dos versos 8 a 12 uma lista daquelas coisas que o Senhor faz contra os nossos inimigos, né? Os inimigos de Davi, aquilo que o Senhor faz como aplicando a sua justiça, né? Porque o Senhor é o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. E é curioso, né, e é interessante a gente notar esses 2 aspectos sobre o caráter de Deus aqui nesse salmo, que é um salmo de ações de graça, né? Davi está reconhecendo tudo isso e está agradecendo a Deus por ele ser como ele é. E eu achei curioso que isso tem muito a ver com a nossa mensagem também do domingo, na última mensagem ali de Gênesis, né? Onde a gente percebe o agir de Deus com misericórdia e longanimidade, né? Vocês se lembram da mensagem?
e por outro lado, a gente vê o juízo de Deus sendo aplicado, né? Esses dois aspectos do nosso Deus. O texto que eu citei lá no domingo é o texto de 2 Pedro 2,9, né? Que nos explica o motivo disso. 2 Pedro 2,9 diz: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então a gente percebe isso aqui no Salmo de hoje também, né? Essa verdade que Pedro anunciou ali em 2 Pedro 2,9. Mas eu disse que tinham 3 divisões então, né? Versos 1 a 7, o favor de Deus, versos 8 a 12, a justiça de Deus, e no verso 13, então, o salmista termina com essa que é uma exaltação a Deus, né? Ou aquilo que é chamado pelos teólogos de uma doxologia. A palavra doxa, que significa glória, e logia, né? Vem de uma declaração. Então, é a declaração sobre a glória de Deus, né? O Davi, então, termina com essa doxologia. Mas vamos falar um pouquinho mais, né, sobre cada um desses aspectos, começando com o favor de Deus. Veja a lista de coisas que a gente tem aqui nos versículos. Primeiro, né, verso 1, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Então, uma característica evidente daquele que anda com Deus é essa alegria. Nós deveríamos aprender com Davi que a nossa alegria não deveria estar nas coisas, nas circunstâncias, mas deve estar no fato de que nós temos um Deus que olha por nós, né? Então, reconhecer, assim como Davi, que a nossa alegria vem dele. Depois, verso 2, satisfez-lhe o desejo do coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Tem 2 coisas aqui no versículo 2. Primeiro, a satisfação. Então, mais uma vez, a gente várias vezes na vida busca por satisfação nas circunstâncias ou em bens materiais, mas a única forma de verdade, né, nós sermos satisfeitos é colocarmos a nossa satisfação em Deus, né? Nos alegrarmos naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz por nós. Então, o salmista reconhece isso, né, Davi, que a sua satisfação vem do Senhor. E um segundo aspecto do versículo 2 é a questão dele estar atento às nossas orações, né? Não lhe negaste a súplica dos seus lábios. O Senhor ouve a nossa oração, não é? Muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente pede, né? E aí a gente tem um texto bíblico que fala que a gente não consegue porque a gente não pede, né? Ou quando a gente pede mal, a gente pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres, né? Por isso é que a gente não é atendido. Mas Davi reconhece que ele sim é ouvido pelo Senhor e atendido, a sua súplicas são atendidas. É uma esperança para nós também. O texto continua, versículo 3, né? Pois os supres das bênçãos de bondade, põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, né? Então está aí um texto do reconhecimento das bênçãos, né, que vem através desse relacionamento com Deus, né? Davi se sente abençoado por Deus. Versículo 4. Ele te pediu vida e tu lhe destes, sim, longevidade para todo sempre. O que nós podemos ver nesse versículo é que o nosso Deus, ele é tanto o sustentador da vida, né? Ele é que me mantém com saúde no dia a dia, por qualquer problema de saúde que eu esteja passando, eu posso confiar de que o Senhor é quem está sustentando a minha vida. Isso é enfatizado quando ele fala na segunda parte do versículo que longevidade, ele nos traz longevidade para todo sempre. Então, isso também me diz que eu não preciso ter medo da morte, né? O Senhor sabe exatamente quantos dias eu vou viver, Ele vai estender a minha vida pelo período que Ele mesmo determinou já para as nossas vidas. Ele é, então, o sustentador da vida, é Ele quem nos dá os nossos anos de vida, que define, né, quando Ele vai, então, tirar a nossa vida aqui na Terra. Por isso, em tudo isso, né, nós deveríamos, então, sermos gratos, né, assim como Davi está se mostrando aqui. No versículo 5, ele fala sobre uma grande glória, né, a glória da salvação. É essa alegria que nós podemos ter
porque um dia nós fomos alcançados, nós fomos salvos, e Davi reconhece isso também em Deus. Ainda no verso 6 ele fala de uma firmeza, não é? Verso 6, pois o puseste por bênção para sempre e encheste de gozo na sua presença. Não, desculpa, o verso 6 está falando dessa alegria, mais uma vez, no Senhor, e o verso 7, sim, vai falar sobre essa firmeza espiritual no Senhor. Verso 7 fala, o rei confia no Senhor, então Davi falando dele mesmo, né, agradecendo, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Tá vendo? Porque Cristo é misericordioso conosco, Deus é misericordioso conosco, foi com Davi, também é conosco, então a gente também tem essa garantia de que nossos pés não vão vacilar, de que não tem como eu voltar atrás e agora dizer, não, essa coisa de Deus não é para mim. Se eu uma vez tomei uma decisão diante de Cristo, né, de segui-lo, uma decisão sincera, a palavra de Deus diz que eu vou prevalecer, eu vou permanecer firme no Senhor, não é? Porque aquela boa obra que o Senhor começou em mim, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então até aqui, né, todos esses fatores apontam para o amor de Deus e o cuidado de Deus para a nossa vida. Na segunda parte, nós temos textos indicando agora o juízo de Deus, né? E eu listei também algumas coisas aqui. Ele começa logo no versículo 8, dizendo que a mão do Senhor alcançará os inimigos. E alcançar aqui é no sentido de aniquilar esses inimigos daqueles que são povo de Deus, né? Depois, o juízo é fogo consumidor, está aí no versículo 9, não é? Ele se manifesta contra os ímpios dessa forma, né? Com indignação, e diz que vai os consumir como uma fornalha ardente, esse fogo consumidor. Então, nosso Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele é também um Deus justo, e por isso ele vai consumir os seus inimigos com fogo consumidor. Depois nós temos também no versículo 10, destruirá da terra a sua posteridade, a sua descendência de entre os filhos dos homens. É esse juízo de Deus que vem sobre os ímpios e sobre a sua posteridade. Quantas vezes, né, Deus não aniquilou um povo totalmente sem permitir que houvesse uma posteridade, porque ele estava aplicando a sua justiça. Ele continua no versículo 11 dizendo, se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-las. E o 12, portanto, lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Percebe aqui, a gente tem essa segunda pessoa do singular, né, apontando quem é que vai apontar o arco, e como ninguém vai conseguir vencer o rei. E nós temos que lembrar, né, que o rei, aqui é um salmo que Davi mesmo está se expressando, mas a gente tem que lembrar que o rei era o representante de Deus na terra. E alguns versículos desse salmo nos remetem então a essa realidade, né, de um rei supremo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é que é o vencedor, né, e o vingador de todo o mal, de toda a impiedade que está na terra. Então, graças a Deus, né, porque nós temos acesso a Jesus Cristo. Uma vez que entregamos nossa vida para Ele, nós podemos também confiar que Ele está a nosso favor contra os nossos inimigos. E aí, então, por fim, né, a última parte do Salmo, versículo 13, Davi termina exaltando o Senhor. Ele fala, exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então, essa exaltação que Davi faz é tanto da força quanto do poder de Deus, não é? No amor e na justiça. E ele também faz isso, ele exalta o Senhor, tanto com cânticos como com louvores. Que essa, então, querido, seja uma verdade para o nosso dia, né? Que a gente possa aprender com Davi e que o nosso dia seja esse dia de exaltação ao nosso Deus, reconhecendo o seu poder e sua força sobre a nossa vida, e que a gente possa viver um dia não infeliz, amargurado, temeroso, mas que a gente possa viver esse dia com
cânticos e louvores, reconhecendo a ação e o favor de Deus nas nossas vidas. Isso vai nos dar um dia alegre diante do Senhor. Essa é a minha oração para nossas vidas, para essa quarta-feira. Então, que Deus abençoe o seu dia e nós, lembrando, né, hoje à noite nós temos um pequeno grupo. Se você não tem participado de nenhum, clique lá hoje à noite para a gente aplicar verdades da mensagem de domingo e temos também um tempo de comunhão e oração uns pelos outros. Eu quero terminar esse tempo mais uma vez orando, então mais uma vez abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós somos gratos e queremos te exaltar nesse momento pelo seu favor por nós, por tantas coisas que nós podemos reconhecer no Senhor, no relacionamento que temos com o Senhor. Alegria, bênção, o acesso, né, através das nossas orações, firmeza para não vacilar, satisfação no Senhor, tantas bênçãos. Também te louvamos, Senhor, porque apesar de muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante da corrupção desse mundo, das injustiças do mundo em que vivemos, aqui Davi nos ensina que o Senhor é um Deus justo, é um Deus que aplica a sua justiça, aplicará a sua justiça sobre toda a impiedade dessa terra. Por isso nós podemos descansar e nos alegrarmos no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tudo isso o Senhor nos deu e temos acesso. Colocamos então nosso dia nas tuas mãos, Senhor. Queremos vivê-lo na tua presença no dia de hoje e nesta semana, para a honra e glória do seu nome. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para vocês todos e até a noite no nosso pequeno grupo. Um abraço. Tchau, tchau.